Olá pessoal, aqui é o professor Ezequias, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Então, vamos continuar aqui com o assunto plano cartesiano. Tem duas retas numeradas, uma na horizontal e outra na vertical. Elas ficam de um jeito que fica perpendicular uma em relação à outra, ou seja, formando um ângulo de 90 graus. Tá? Essa reta horizontal a gente chama de abscissa e a vertical a gente chama de ordenada. A abscissa também é chamada de horizontal, né? Também é chamada de eixo X. E o eixo vertical, quer dizer, a reta vertical, a gente chama de eixo Y. E o ponto de encontro das duas, né? Cruzamento das duas, tem um ponto que a gente chama de origem. Aí observe que o eixo X horizontal, os números que ficam à direita são os positivos e os números que ficam à esquerda são os negativos. De modo análogo, o eixo Y, né? Os números que ficam em cima são os positivos e os que ficam embaixo, os negativos. Aí observe também o seguinte: quando a gente faz no plano, coloca o eixo X, a reta horizontal e a reta vertical, a gente divide o plano em 4 regiões. A primeira região a gente chama de primeiro quadrante, a segunda, segundo quadrante, o terceiro quadrante, o quarto quadrante. Olha na figura aí que você vai ver que é o sentido, né, é o sentido contrário ao ponteiro do relógio, é sentido anti-horário. O primeiro, segundo, terceiro a gente conta rodando ao contrário do sentido do relógio. Bom, para a gente localizar um ponto, a gente vai precisar de dois números. Por quê? Porque existem infinitos pontos, então fica difícil localizar, né? Você falar onde é que ele está. A gente vai usar dois números. Tipo o que acontece no xadrez, no jogo, não sei se vocês conhecem aquele jogo Batalha Naval. A gente precisa sempre de duas coisas para poder localizar. Então a gente vai precisar de dois números. O primeiro número a gente olha no X, no eixo do X. E o segundo número a gente olha no eixo dos Y. Aí, por exemplo, tem o ponto A aí. Tem um pontilhado ligado no eixo dos Y no 3. E tem um pontilhado no eixo do X ligado no menos 2. Significa que a coordenada dele é menos 2 e 3. O X dele é o menos 2 e o Y dele é o 3. Então as coordenadas do ponto A é o ponto menos 2 e 3. Aí também tem o ponto B. Olha que o pontilhado dele vai por 4 no X. E o outro pontilhado vai por menos 3 no Y. Isso significa que as coordenadas dele é o ponto 4 e menos 3. Observe o seguinte, tá? O primeiro valor se refere ao eixo X e o segundo ao eixo Y. Então, se eu tiver o ponto 3, 4 e localizar ele, a localização é diferente da localização do ponto 4, 3. É diferente, é outro ponto. Então, o primeiro é o X e o segundo é o Y. Outra coisa, se tiver 0 nas coordenadas, significa que ele não está em nenhum quadrante, ele está em cima de um eixo. Por exemplo, o ponto 0,3, o X é o 0 e o Y é 3. Então ele está no eixo dos Y, na posição que o Y vale 3. Aí vamos a um exemplo. No plano cartesiano a seguir está representado um sonar de um submarino. Os pontos sobre o sonar representam localizações de alguns objetos próximos ao submarino, o qual é representado pelo centro do círculo. Então, o sonar é aquele aparelhinho que o submarino ele joga um sinal, né, sonoro. Aí o sinal bate nos objetos, volta, aí ele diz onde está esses objetos, para poder o submarino não bater nesses objetos. E aí ele tem uma tela
que tem uma, tipo televisão, né, que tem um plano cartesiano, e tem o círculo que diz a área de atuação do sonar. E aí você está vendo aí que o submarino está no centro do plano cartesiano. Aí tem o ponto M, o ponto N, o ponto P, o ponto Q e o ponto R. Aí olhando assim, a gente está vendo que o ponto M, as coordenadas dele são menos 2 e 1. O X é menos 2 e o Y é 1. Então as coordenadas é menos 2 e 1. Do N é menos 1 e 2. Do P é menos 1 e menos 2. O Q é 1 e menos 2. E o R é 2 e menos 1. Aí ele quer saber qual é o objeto que está representado pelas coordenadas 1 e menos 2. 1 e menos 2 é qual? É o Q. Então a resposta é a letra D. E o ponto é o Q. Ok? O ponto 1 menos 2 significa que o X é 1 e o Y é menos 2. O ponto Q é o que tem o X1 e o Y menos 2. Agora outro exemplo. No plano cartesiano abaixo estão representados 5 pontos: R, S, T, U e V. Olha só, observando aqui, ó, o ponto V. O ponto V, o X dele é o menos 3 e o Y dele é o 2. Então as coordenadas são menos 3 e 2. O U, as coordenadas são 3 e 2. O R, o X dele é o menos 3 e o Y dele é o menos 2. Então as coordenadas são menos 3 e menos 2. O ponto S, as coordenadas são menos 2 e menos 3. E por fim o ponto T, as coordenadas são 2 e menos 3. Ele pergunta o seguinte: qual desses pontos possui coordenadas cartesianas iguais a menos 3 e menos 2? Ó, o ponto cujo o x é menos 3 e o y é menos 2 é o ponto R. Tem coordenada menos 3 e menos 2. Então a resposta é a letra A, ponto R. Bom, ele podia ter perguntado qual desses pontos aí, o R, S, T, U e V, qual deles está no primeiro quadrante? A resposta é o U. Aí se ele perguntar qual desses aí está no segundo quadrante, aí a resposta é o V. Aí se ele perguntar qual desses aí, desses pontos, né, R, S, T, U, V, estão no terceiro quadrante, aí é o R e o S. E pode perguntar também qual desses pontos aí, né, R, S, T, U e V, estão no quarto quadrante. T, é o T que está no quarto quadrante. Bom, por hoje é só. Fique tranquilo. Ah, se é para copiar, boa ideia. É para copiar sim. Pausa o vídeo e copia. Beleza? Tchau.